Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Queremos assim louvar a Deus por esta oportunidade, irmãos, que Ele nos concede de estarmos aqui. E quero também dizer para os irmãos que vocês são extremamente abençoados, viu, por esta oportunidade. Você não tem noção de quantos dos irmãos que, inclusive, congregam conosco, gostaria de estar aqui nesta noite e não podem. E Deus deu essa oportunidade maravilhosa aos irmãos de estarem e de poder cultuar a Deus neste lugar. Eu quero também, continuar convocando os irmãos a orarem, por esse pedido feito pelo nosso evangelista. Continue orando, irmãos, porque grande é a batalha, a peleja, mas maior é Deus que está conosco. Amém? Então ore, irmãos, ore, viu? Ore e faça a obra, viu? Porque o crente que gosta de fazer a obra, Deus, Ele vela para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Porque tem promessas que Deus Ele nos faz, que são promessas condicionais. Se você permanece no seu lugar, Deus abre as janelas dos céus e lhe abençoa. Mas se você sai do seu lugar, você sai de debaixo da sombra do Onipotente. Você fica vulnerável aos ataques, vulneráveis às afrontas. Então, ore e faça a obra de Deus, porque Deus Ele há de abençoar ricamente, meus irmãos. Eu quero também louvar a Deus, expressar minha gratidão ao Senhor, porque Deus, irmãos, Ele tem cuidado da sua igreja, e também tem cuidado da nossa família de uma maneira muito especial. Deus sempre nos surpreende fazendo muito mais do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós pensamos, segundo o poder que opera em nós. E por isso eu quero louvar a Deus por tudo quanto Ele tem feito e tem realizado em nossas vidas. Amém? Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé. Abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Nós estamos na escola bíblica dominical abordando este livro e tem sido bênção do céu. E nesta noite eu gostaria de convocar os irmãos, convidar os irmãos para juntos lermos a palavra de Deus. E nós iremos ler 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 10. Amém? Os irmãos que acharam, confirmam, dizendo amém. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 10, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Amém?
Vamos assim estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que fale conosco nesta noite por intermédio da sua palavra. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por esta oportunidade de aqui estarmos. Fala conosco nesta noite, Senhor, nos ajuda a compreendermos e a entendermos a tua palavra. Ó Deus, abre a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós e fala com cada um de nós nesta noite. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome esse assento em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre o pecado do partidarismo. O pecado do partidarismo. O partidarismo sempre foi algo prejudicial à igreja, sempre foi algo prejudicial aos irmãos, à família de Deus. E dentro da igreja, irmãos, não deve haver partidarismo, embora nós sabemos que haja, embora nós sabemos que houve, há e haverá. Mas não deveria ser assim. Infelizmente, assim como na igreja de Corinto, nós vemos ainda na atualidade muitas pessoas fazendo então partidarismo na igreja. A igreja de Corinto é então a igreja que estava enfrentando um partidarismo muito grande, de tal forma que os da família de Cloé avisa para Paulo, possivelmente em uma das suas visitas a Paulo, eles avisam a Paulo sobre a situação da igreja que está em Corinto. Uma igreja que o apóstolo Paulo havia fundado, uma igreja que o apóstolo Paulo havia passado um ano e 6 meses, irmãos, 1 ano e meio, ensinando esta igreja, discipulando esta igreja, instruindo a igreja de Corinto. E nós percebemos então que essa igreja estava vivendo dias difíceis, dias de partidarismo. Essa falta de unidade na igreja de Corinto estava ligada diretamente ao pecado de cultuar aos heróis da fé, de cultuar aos heróis da igreja. Alguns irmãos começaram a olhar para alguns membros ou alguns líderes da igreja e começou então a vê-los como herói. E aí cada um começou a louvar e abraçar um herói. Naquela igreja havia então os admiradores do apóstolo Paulo. Havia também os adeptos de Apolo. Também havia na igreja de Corinto seguidores de Pedro. E também havia os admiradores de Cristo. Então esta igreja estava dividida nesses 4 grupos que representavam ali essas pessoas, ou seja, eles estavam divididos, fazendo destes 4 personagens os seus heróis. E eles então aplaudiam e serviam e trabalhavam voltado para esses heróis na fé que eles tinham. E eu gostaria de chamar a sua atenção para analisarmos alguns versos daqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em especial começando no verso 10 até o verso de número 17. Veja comigo o verso de número 11. Veja o verso de número 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quer dizer, isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Os irmãos estavam dizendo ser destas pessoas. Eu acho interessante que a família de Cloé informa para Paulo e informa sem medo de ser pronunciado no escrito de Paulo. Porque tem pessoas que eles gostam de chegar para algum irmão da igreja ou para o pastor, né, dizendo: olha, pastor, estão falando mal da igreja. Mas quem está falando mal da igreja? Não é? Porque
Cloe se identifica. Ele disse para Paulo, a família fala para Paulo e põe a cara a tapa caso Paulo precisasse mencioná-lo sobre quem informou a situação da igreja de Corinto. Eles não se escondem, porque toda vez que você for contar algo para alguém, você deve contar se você estiver disposto a ser mencionado, tá certo? Se você não está disposto a ser mencionado, fica calado que é melhor, tá bom? Porque se eu vou contar algo para o evangelista acerca da irmã Maria, ou de Juliana, ou de algum irmão, eu preciso contar, estando disposto, caso ele precise conversar com as irmãs, citar meu nome. Se eu não quero ser citado, então fica calado, vai orar, tá certo? Para não arrumar problema, tá certo? Então, a família de Clã não teve problema algum em mencionar. Mas observe, irmãos, que a família de Cló informou para Paulo que na igreja havia quem dissesse que era de Apolo, de Paulo, de Jesus, de Pedro. A igreja estava vivendo uma disputa. E é fácil a gente descobrir por que havia partidarismo na igreja de Corinto. Olhando para o contexto desta carta, nós percebemos, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha 2 grandes campeonatos e tinha muitos heróis naquela cidade. Havia heróis na área de filosofia, na área do atletismo, havia heróis em várias áreas, na área da luta. Então, a igreja de Corinto valorizava muito a fama dos seus mestres de filosofia. Os alunos da cidade de Corinto, o seu valor estava no mestre que o ensinou. Então, muito comum na escola, aqueles que se formavam dizer: eu aprendi aos pés de fulano de tal, eu sou aluno de fulano de tal. Hoje as pessoas usam isso para dizer a faculdade, né? Tu se formou onde? Eu me formei em tal instituição. Ou seja, porque o nome do seu currículo vai depender da instituição onde ele se formou. A igreja de Corinto eram pessoas que se converteram nessa cidade que tinha uma grande influência grega, onde valorizavam-se muito pela fama. Então, muitos diziam antes de se converter que era de filósofo tal, eu sou do filósofo X, eu sou do filósofo Y. Aí quando eles se converteram para a igreja, eles começaram então agora a olhar na igreja os seus heróis. Eles trouxeram do mundo e Manalva um costume para a igreja, o que não pode acontecer. Eles trouxeram do mundo para a igreja aquela cultura, e aí esse humor, né, dentro da igreja de Corinto começou a dar problema, começou a gerar facções na igreja, porque aí para alguns, né, especialmente os chefes da facção, aqueles que estavam reivindicando que eles tinham autoridade, porque eles se converteram com fulano ou com ciclano, e aí começaram então agora a reivindicar a autoridade na igreja. Então quem era do apóstolo Paulo dizia: olha, eu sou superior a todos vocês aqui, viu? Por que tu és superior? Eu sou superior porque quem me ganhou para Jesus foi Paulo, o grande apóstolo. Então eu sou superior, eu é quem tem a última palavra aqui na igreja, viu? Aí o outro diz: que é isso? Tu tens a última palavra aqui na igreja? Nada disso. Quem tem a última palavra aqui na igreja sou eu. Por que tu tem a última palavra? Tu és superior aqui na igreja. Eu sou superior porque quem orou colocando a mão na minha cabeça foi Apolo, um homem perito na palavra, um orador polido. Então eu sou superior. Aí o outro gritou do outro lado e disse: não, nenhum dos dois é superior. Quem é maior aqui é eu. Por que tu é maior, fulano? Eu sou maior porque eu fui convertido pelo apóstolo de Jesus. Quem? Por Pedro. Foi Pedro quem me ganhou para Jesus. Eu aceitei a Jesus através de Pedro. Lembra lá quando Pedro estava pregando em Atos 2, 3.000 pessoas se converteram, uma delas foi eu. Então eu sou maior. Aí o outro gritou do outro lado, disse: nenhum de vocês 3 é maior aqui na igreja. O maior na igreja sou eu, porque se tu é convertido de Pedro, eu sou convertido de Jesus. Eu sou do partido de Jesus, irmã Nalva. Aí começou então agora cada um querendo ser superior, um querendo ser maior na igreja, porque cada um dizia ter sido
gerado por um desses líderes. E aí aconteceu na igreja de Corinto aquilo que a gente chama hoje na atualidade, né? Formou-se uma panelinha, irmã Maria, na igreja. Aí os irmãos de Paulo só conversavam com os irmãos de Paulo. Os irmãos de Pedro só conversavam com os irmãos de Pedro. Os irmãos que diziam que era de Cristo só com os grupinhos que era de Cristo. Os outros que era de Apolo somente com o de Apolo. Aí ficou aquela divisão na igreja. No culto que o líder de Pedro ia pregar, ninguém vinha. Aí no culto que o líder de Apolo ia pregar, ninguém vinha. No culto que ia ser feito, organizado pelo partido de Jesus, o de Apolo, o de Pedro, disseram, ninguém queria vir. Começou uma divisão na igreja. Aí Clói, a família de Clói, informou isso para Paulo. Disse, olha, a divisão na igreja, Paulo, está difícil lá. E Paulo ficou muito triste com o que estava acontecendo. E aí Paulo vai trazer uma exortação à igreja. E veja que a exortação, né, de um membro em detrimento... Paulo vai condenar, né, a exaltação de um membro em detrimento dos outros. Paulo vai, então, condenar isso, porque na igreja de Corinto havia essa exaltação, um é melhor do que o outro. É pura tolice, irmãos, achar que um membro é maior do que o outro na igreja. Achar que um é mais grande, né, um é maior do que o outro, isso é pura tolice na igreja. Paulo fala da igreja como corpo. E se a igreja é um corpo, logo nós somos membros do corpo. Então, se somos membros, um depende do outro. Um depende do outro. Não podemos ficar fazendo briguinha aqui se a gente é membro do corpo. Uma vez, né, se conta assim uma ilustração fictícia de que o estômago fez ou seja, a língua, os dentes fizeram uma reunião, né, e disseram assim, ó, a gente não vai comer mais nada, porque vai tudo para o estômago, tudo vai para ele se deleita lá com a comida, a gente come e vai para ele, a gente não vai comer mais nada. O dente vai fechar, né, vai se trancar, não deixa entrar comida, a mão também não vai trazer comida para a boca, combinou todo mundo para ninguém comer mais, para o estômago não ser beneficiado. Aí ficou aquela reunião, na hora de comer, o camarada com fome, mas não comia porque a mão não levava para a boca, e a boca também não abria, a língua também não fazia o seu trabalho digestivo para engolir, e aí o estômago padecia, vamos matar ele de fome. Só que aí enfraquece tudo, irmãos. Logo perceberam que era uma disputa em vão, inútil. O corpo de Cristo é assim, quando nós ficamos querendo brigar com o outro, e achando que empurrando o outro, ou matando o outro, ou denegrindo a imagem do outro, ou manchando a imagem do outro, ou perseguindo o outro, quando nós achamos que estamos ganhando algo com isso, nós estamos debilitando todo o corpo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se somos membros, cada um tem sua função. Cada um tem sua função. Há uma música que Sarinha escuta muito lá, que eu estava prestando atenção, que fala sobre o olhinho, né, sobre as mãos, sobre o pé, que um não pode ser. Já imaginou se todo o corpo fosse olho? Já imaginou? Coisa terrível, não era não, irmã Liliane? Já imaginou, irmão David, se fosse um olhão grandão? Hã? A irmã Maria fosse um nariz bem grandão, mas não tem isso. Hã? Não era uma coisa terrível, né? Então veja, o corpo não pode ser todo mundo olho. Você não pode reclamar porque é olho, o outro reclamar porque é dedo, o outro reclamar porque é unha, o outro reclamar porque é braço, é antebraço. Não, ninguém pode reclamar. Cada um faz parte do corpo de Cristo e todos são úteis no corpo de Cristo. Amém? Todos são úteis. Agora veja, irmãos, que havia na igreja, né, aqueles que faziam parte do grupo de Cristo, estes eram os insubordinados. Porque talvez a gente olhasse para esses 4 grupos e dissesse assim, o de Paulo, mais ou menos, de Pedro, de Apolo, né? Mas o grupo de Cristo, com certeza, pastor, é o melhor grupo. Talvez se tivesse esse partido aqui na igreja, você dissesse assim, eu sou do de Cristo, pastor. Só que engana seus irmãos. O partido que aqui se denomina de Cristo
alegando se submeter somente a Cristo, ele rejeitava qualquer autoridade divina. Esse grupo é o pior grupo, irmãos. Porque este grupo diz assim: eu sou de Cristo, então não escuta mais o conselho do evangelista, porque eu sou de Cristo. Este grupo dizia: eu sou de Cristo, então não escuto mais a orientação do pastor, porque eu sou de Cristo. Esse é o pior grupo. E é um grupo que está se formando na atualidade, que não quer se submeter a autoridade nenhuma, que não quer se submeter a nenhum líder, que não quer respeitar aqueles que Deus constituiu para liderá-los. Mas quando você questiona, diz assim: o que importa é fazer a obra, eu sou de Cristo. Que obra é essa? Onde você deixa de congregar? Que obra é esta? Onde você deixa de respeitar aqueles que Deus deixou para zelar pela sua alma? Que obra é essa que você está fazendo se você não respeita aqueles que Cristo os chamou para o santo ministério, para estar fazendo a obra de Deus? Então, é um equívoco, irmãos. Infelizmente, ali havia aqueles que diziam: eu sou superior, porque eu recebi oração de Apolo e outro de Cristo, outro de Paulo, e ali estavam aquele partidarismo na igreja. Observem que esses grupos em nada acrescentavam o corpo de Cristo, mas pelo contrário, eles prejudiciam o corpo do Senhor, a igreja de Cristo. Esse partido que alegou ser o partido de Cristo era um partido que também prejudicava a igreja. Sabe por quê? Possivelmente esse partido era o que dizia ser o único partido certo. Todo mundo está errado. O meu partido é o melhor, porque eu sou de Cristo. Olha que problema. Aí desprezava os outros, dava aquele orgulho santo, não é? Veja comigo o verso de número 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Irmãos, Paulo fundou a igreja de Corinto. Presta atenção nisso aqui. Paulo fundou a igreja de Corinto. Paulo gastou 1 ano e meio instruindo a igreja de Corinto. Se tinha alguém que deveria reivindicar a autoridade sobre a igreja de Corinto, não eram os convertidos de Paulo. Era quem? Paulo. Agora veja como Paulo começa o verso 10. O que é que ele diz? Rogo-vos. Rogar é uma ordem? Não. Não. Veja o que é que Paulo faz. Vocês estão tudo querendo ser grandão aí? Eu quero dizer para vocês, eu que fundei a igreja, eu que trabalhei para que vocês hoje estivessem no evangelho, que militei pela essa igreja, eu quero me colocar aqui como o menor de todos, e eu peço a vocês, eu imploro a vocês, eu rogo a vocês que sejam unidos em nome de Jesus. Interessante, não é, irmãos? Porque Paulo aqui deu uma tapa sem mão. Sabe aquela tapa sem mão? Já ouviu falar de tapa sem mão? Pronto, Paulo deu uma tapa sem mão aqui, irmãos. É aquela tapa que a pessoa leva, né, sem usar as mãos, né? Usa as palavras bem colocadinhas, a pessoa fica, né, arrasada com o que ouviu. A igreja de Corinto, ao ler isso aqui, quando Paulo humildemente diz: eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Embora Paulo tivesse autoridade para cobrar da igreja unidade, dando ordens para a igreja, disciplinando aqueles líderes que estavam dividindo, Paulo, ele vem com muita humildade e vai dizer para os irmãos: e rogo-vos, irmãos, que sejais unidos em nome do Senhor Jesus. Paulo, irmãos, ele era como um bom cirurgião, ou um cirurgião muito experiente, que ao tocar a ferida suavemente, ele consegue colocar um remédio doloroso, sem deixar o paciente sentir, não é, aquela dor irreversível não, Paulo pacientemente colocou ali o remédio na ferida da igreja, convocando-os a
serem unidos em nome de Jesus. Observem, irmãos, que Paulo convoca a unidade da igreja, ele roga pela unidade da igreja aos irmãos, e ele pede que os irmãos falem uma mesma coisa. Olha o que ele diz aí: digais todos uma mesma coisa. Irmãos, o que seria falar todos uma mesma coisa? O que seria falar todos uma mesma coisa? Paulo aqui, ele está apelando para a unidade doutrinária da igreja, irmãos. Ele está pedindo que a igreja fale, pregue e ensine uma mesma coisa. Que haja uma unidade doutrinária na igreja. E haja então o abandono ao culto, à personalidade. Temos aqui, irmãos, Paulo orientando que na igreja há diferenças de costumes. Veja, dentro de uma mesma igreja pode haver diferença de costumes. Tem irmão que gosta de se vestir mais assim, o outro mais assado, desde que não seja com sensualidade, que não seja uma veste que provoque o pecado, mas cada um tem costumes diferentes dentro da mesma igreja. E quando parte para outras denominações, aí é que tem diferenças mesmo de costumes grotescas. Porém, embora tenhamos diferentes costumes, nós devemos estar unidos pela doutrina, irmãos. Nós estamos unidos pela doutrina. Então, Paulo, ele vai orientar aos irmãos que, embora estejamos numa igreja que tenhamos vários costumes, e você vai ver que a igreja de Corinto tinha vários costumes. Um comia carne sacrificada a ídolo, o outro dizia: é pecado, irmão, não pode. Veja, dentro da mesma igreja, e é possível ver isso. É possível ver irmão aqui que não come galinha em cabidela, porque não, é pecado, é sangue, não, eu não posso, pelo amor de Deus, se escandaliza, né? É capaz até dele perder a fé se ele for na casa do irmão e encontrar o irmão comendo a galinha em cabidela, comendo um porquinho assado, né? Mas, irmãos, isso aqui não é uma questão doutrinária em si. Isso aqui é uma questão de costume. Não, pastor, a Bíblia fala lá em Levítico que a gente não pode comer sangue. Você tem que entender que quando essa lei foi instituída lá em Levítico, para Israel em especial, Israel também compreendia o sangue como sendo a própria vida, a alma, né? Só que no Novo Testamento a vida não é o sangue, a vida é a alma. Então, você percebe nitidamente no Novo Testamento, nas próprias palavras de Jesus, né, através do evangelista Mateus, que ele vai dizer que não há comida sagrada e comida impura. Então, você vai perceber que Paulo, ele vai orientar os irmãos sobre isso. Podemos estar separados, não podemos estar separados pelos usos e costumes. Nós estamos unidos pela doutrina. Não podemos estar separados por coisas secundárias, irmãos. O que nós vemos hoje, muitas vezes na igreja, é os irmãos se separando por coisas secundárias. Tem gente deixando a igreja por coisa secundária. Não, pastor, me dê minha carta que eu vou embora desta igreja, porque eu queria que a cortina da igreja fosse azul, a irmã disse que tinha que ser vermelha, então aqui eu não congrego mais. Ô infeliz, né? Filho do tererê, né? Se converte. Mas não é, irmãos, você deixar a igreja porque a farda foi branca e ele queria a farda azul, porque a cadeira foi branca, queria uma cadeira verde, aí você vai sair da igreja, vai causar uma divisão, vai causar um mal-estar por causa de uma coisa secundária, por causa de uma coisa que não é doutrinária. Então Paulo está dizendo, irmãos, parem de fazer briga, porque um fala melhor, porque um tem mais experiência, porque um foi o pioneiro do evangelho aí, porque um foi... Não, parem com isso, gente. Tenham a mesma mente, pensem doutrinariamente igual. É isso que Paulo está convocando a igreja a fazer. Por que Paulo convoca isso? Porque, irmãos, se nós temos o mesmo pai, quem crê aqui que Deus é o seu pai? Quem crê aqui? Olha, é possível Deus ser meu pai e eu não ser irmão de vocês? Ou não? É possível?
Não, irmãos. Então, se Deus é pai, nós somos irmãos. Independentemente de onde você congrega, se Deus é pai, nós somos irmãos. Amém? Não é placa que nos separa. Placa não pode nos separar. Só nos separa geograficamente, mas espiritualmente não. Amém? Então nós temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo batismo. Então nós somos unidos pela doutrina. Amém? Agora nós podemos sim viver separados de alguns, porque tem uma doutrina diferente. Alguns não creem que Jesus é Deus, faz parte da Trindade. Outros negam o Espírito Santo. Aí sim, não dá para a gente viver em comunhão com um irmão que nega que Jesus é Senhor e Salvador. Não dá para viver unido com ele. Não dá para viver unido com o irmão. Quando eu falo unido, não estou dizendo que não vai viver em pé de briga não, viu? Comprar espingarda para caçar o outro não, viu? Estou falando isso aqui não. Eu estou falando que não dá para a gente congregar junto, cultuar junto, fazer parte da mesma comunhão. Não dá, porque este irmão tem uma doutrina diferente. Os irmãos compreendem? Diga amém. Aí ele continua no verso 10. Não haja divisões entre vós. A palavra divisão aqui é uma palavrinha grega que para o nosso português significa cisma. Cisma é, então, a ideia de rasgar um tecido. É a ideia de rasgar um tecido. Então a palavra divisão aí é o linguajar bem da costureira de rasgar tecido, né? Rasgar o tecido. Então, Paulo está dizendo, não haja pessoas que ficam rasgando o tecido da igreja aí. Isso, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que havia pessoas na igreja que estavam rasgando, dividindo, separando. Viu? Uma vez o irmão disse assim, meu ministério, pastor, é ser empreendedor da vida alheia. O meu ministério é ser empreendedor da vida alheia. Eu fico olhando a vida dos outros e vendo a vida dos outros para outras pessoas. Eu digo que está repreendido, né? Ministério de falar da vida dos outros, irmãos. Ministério de falar da vida dos outros não existe, não é? Não existe. E tem irmão que gosta, né, irmão, de uma fofoquinha, não é? Tem gente que não consegue dormir sem fazer uma fofoquinha, né? Tem que ligar para fazer uma fofoquinha, já amanhece o dia perguntando, e aí, tem novidade, né? A novidade que ele pergunta não é se o irmão está bem, se está tudo certo, não, é uma novidade, né? Aquela fofoquinha. Aí essas fofocas dão tanta confusão, irmãos, porque quem gosta de fofocar, gosta de ouvir, fica levando e trazendo, não é? Aí daqui a pouco está uma briga na igreja por causa de fofoca. Conta essa história de uma irmã, que ela foi no gabinete pastoral, mas muito brava. Ela estava muito brava, estava vermelha de brava. E ela disse, pastor, pois não, minha irmã, olha, eu estou muito brava, já dá para ver na sua face. Olha, eu estou muito brava, pastor, eu quero minha carta, eu quero ir embora dessa igreja. Esses irmãos aqui da igreja são todo mundo fofoqueiro. Todo mundo fofoqueiro, eu quero ir embora daqui. Eu passou com muita calma, colocou a mão sobre o ombro dela, disse, minha irmã, tenha calma, me conta o que é que está acontecendo para eu tentar resolver, minha irmã. Ela fez assim, não, pastor, é porque nesta igreja aqui tem muito fofoqueiro. Qual foi o problema, minha irmã? O que foi que fofocaram da senhora? Aí o pastor já conhecia a peça, né? Ela fez assim, não, pastor, é porque estão comentando aqui dentro da igreja que meu esposo é fraquinho. Aí meu esposo está com tanta vergonha que não quer vir nem para a igreja, pastor. Aí o pastor olhou para ela e fez, o quê, irmão? Estão comentando isso da senhora aqui na igreja. Pastor, o senhor não sabia não? Sabia, já me contaram também. Mas eu estou atrás, irmã, sabe de quê? De quem contou essa fofoca aqui na igreja. Sabe quem foi que tenha contado a fofoca? Quem foi que contou para a igreja, ou para uma irmã da igreja, que o esposo dela era fraquinha? Ela mesma. Ela contou para uma irmã que era repórter da igreja. Espalhou a notícia para todo mundo da igreja. E qual é o problema? Porque você sabia que tem irmão na igreja que parece mais um repórter? Não existe esse ministério não, viu?
Se você souber desse ministério aí, me avisa que eu quero disciplinar esse sem vergonha, né? Porque tem irmão que gosta de saber da vida alheia, de compartilhar a vida alheia, e isso só gera problema na igreja. A irmã mudou de assunto, irmãos, quando o pastor disse que queria disciplinar a fofoqueira que espalhou, que contou aquilo para aquela irmã que é fofoqueira. Aí ela ficou calada, disse assim: olha, pastor, pensando bem, viu? A gente vai, né, permanecer por aqui. Porque a própria irmã era a causadora, né, de toda a confusão. E Paulo está dizendo: não haja divisão entre vós, não haja cisma, não haja separação, sejam unidos em pelo menos 2 pontos básicos: sejam unidos na doutrina, na mente, e sejam unidos no propósito, ou seja, na intenção e no julgamento. Não julguem a vida alheia, sejam unidos, pelo menos esses 2 sentidos. Agora veja comigo o verso de número 13. Verso 13, o que é que diz? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Olha que perguntinhas interessantes Paulo faz para a igreja. Irmãos, Paulo, ele está aqui repreendendo a insensatez daqueles que fazem partidarismo com 3 perguntinhas. Paulo repreende o partidarismo, porque a igreja está dividida. Esta igreja está dividida, irmãos, e Paulo faz a primeira pergunta. Olha o que ele faz. Está Cristo dividido? É a pergunta de Paulo para a igreja. Existia dentro da igreja, né, aqueles 4 partidos que eu mencionei para os irmãos, e por isso que Paulo pergunta: está Cristo dividido? E espera desses irmãos uma resposta. Porque o primeiro partido da igreja dizia que era de Paulo. Então os irmãos diziam: eu sou de Paulo, porque Paulo é o fundador da igreja, porque Paulo é o pioneiro desta igreja, porque Paulo foi o primeiro pastor desta igreja. Alguns diziam: eu sou de Paulo porque Paulo prega a liberdade cristã, e eu quero a liberdade. Então eles adoravam Paulo por causa da liberdade cristã, por causa que Paulo pregava também sobre a incircuncisão. Então eles achavam aquilo o máximo, né? Então aqueles aplaudiam Paulo, eles elogiavam Paulo. Mas se você ler a carta, você vai ver que nem mesmo as doutrinas e os ensinamentos de Paulo, esses irmãos que diziam ser de Paulo obedeciam. Aí aqueles que diziam que era do partido de Apolo, porque Apolo era um homem muito polido nas palavras. Apolo era um filósofo de primeira, né? Então eles diziam: eu sou de Apolo, porque Apolo era da cidade de Alexandria, da onde vinham os grandes filósofos. E então eles abraçaram ali o Apolo e elogiavam Apolo como seu líder, porque achava Apolo um homem muito intelectual. Apolo fala mais bonito, Apolo tem um discurso filosófico polido, maravilhoso. Então eles abraçavam Apolo. Aqueles que abraçavam o partido de Pedro, era porque Pedro, ele era judeu, né? Então os judeus provavelmente abraçavam melhor o ministério de Pedro. Eles eram proselitistas, né? Eles eram separatistas, eles eram da circuncisão, eles gostavam de praticar os rituais, eles gostavam então de andar conforme os judeus andavam. Eles iam à sinagoga, eles observavam a lei, eles observavam os ritos dos judeus. Então eles diziam: sou de Pedro, porque Pedro, ele é assim, assim, assim. Então eles tomavam partido como de Pedro. E aqueles que eram do partido de Cristo, irmãos, que é o bem provável, né, como eu falei para os irmãos, o que parece ser o partido mais bonito, mas era um partido muito problemático, talvez fosse o partido mais exclusivista. Este partido, eles diziam que eram o melhor grupo, porque eram de Cristo. E aqui está um sutil orgulho espiritual, e que esses cristãos, eles passavam ou demonstravam para os demais que eles eram melhores porque eles eram do partido de Cristo. E aí eles desprezavam todos os outros partidos da igreja. Esse partido, irmãos, eles diziam assim: quem não estiver no nosso grupo está fora.
Quem não estiver em nosso grupo não é salvo. Quem não estiver no nosso grupo não joga no nosso time, não defende a nossa bandeira, não pertence à igreja verdadeira. Quem não pertence ao nosso grupo, eles então consideravam como apagados, porque afinal de contas eles se consideravam os iluminados espirituais. Eles então se consideravam alguém que era diretamente ligado a Deus, porque era no partido de Cristo. E este grupo tinha o pior de todos os pecados, entre os outros, que era não se submeter a ninguém, somente a Jesus. Mas nem a Jesus eles obedeciam, porque Jesus não pregou o partidarismo. Jesus não pregou divisão. Então veja que era algo bastante equivocado entre eles. Por isso que Paulo faz a pergunta: está Cristo dividido? É a pergunta de Paulo. A outra pergunta que Paulo faz é: quem foi crucificado por vós? Foi Apolo? Foi Pedro? Foi eu? Ou foi Cristo? Quem foi crucificado por vós? E observem que Paulo ele aponta para Cristo. Na verdade também, você percebe pelo texto, ele está apontando para a cruz de Cristo, porque ele diz: quem foi crucificado? Quem foi que morreu na cruz por vocês? Como poderiam eles, irmãos, elevar um servo em detrimento de Cristo? Como eles poderiam comparar Paulo àquele que morreu na cruz, que foi crucificado? Então era uma ilusão muito grande. Como eles poderiam esquecer-se da centralidade da cruz, onde Cristo realizou a obra crucial da redenção, onde Cristo estabeleceu a base da unidade da igreja, na cruz. E a outra pergunta que Paulo faz é: foste vós batizado em nome de quem? E Paulo faz questão de mencionar que não havia batizado senão alguns irmãos ali na igreja, porque alguns irmãos da igreja estavam se achando superior, porque haviam se batizados por Paulo. Então diziam: olha, eu fui batizado por Paulo, então eu sou mais crente do que todo mundo aqui, viu? Porque tem crente que é assim, viu? Ele chega aqui na igreja, se tiver o pastor e o evangelista, e de repente, ou se ele vem aqui na igreja e o pastor não tiver, ele veio para pedir oração, mas como é o evangelista que está, ele não quer receber oração, E tem crente que se acha melhor na igreja porque eu fui batizado pelo pastor fulano e tal. Eu já recebi muito irmão assim, viu? Aí quando chega na igreja, diz assim: pastor, eu quero congregar aqui. Eu pergunto: você já é batizado? Sou, pastor, sou batizado. E eu fui batizado pelo pastor fulano de tal. Como se o nome do pastor desse a validade do seu batismo. Mas a validade do batismo é porque foi feito de acordo com as Escrituras, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo então vai frisar que o seu ministério não foi voltado ao batismo. O seu ministério foi voltado à pregação. Ele aqui não está desprezando o batismo, é importante o batismo, mas ele está dizendo: eu não fui convocado para batizar. Assim como Jesus também não foi convocado para batizar. Quem batizava era João Batista. Eu fui convocado para evangelizar. Então Paulo mostra aqui que, como parte do corpo, ele tem uma outra função. E Paulo está dizendo: olha, vocês que se acham superiores, porque foi batizado por Pedro, ou por Apolo, ou por algum entre os irmãos, vocês estão sendo infantis em sua mentalidade, em dizerem que são maior por causa disso. E aí Paulo encerra no verso 14 ao verso 17, fazendo um louvor de gratidão a Deus. E aqui a gente vê a gratidão de Paulo. Primeiro, Paulo está louvando a Deus, irmãos, por não ter sido, ou por não ter batizado muitos ali na igreja, senão apenas alguns. E ele ainda diz: olha, eu não batizei muitos aí na igreja. E detalhe, aqueles que eu batizei, não batizei no meu nome. Eu batizei no nome de quem? De Jesus. Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos: eu não batizei muito entre vocês, e os que batizei, não batizei no meu nome. Então, eu não tenho qualquer direito ou qualquer poder, sobre vocês. Paulo, então, agradece a Deus por não ter batizado, senão alguns poucos convertidos ali na igreja. E observe, então, que Paulo também, irmãos, vai demonstrar sua gratidão a Deus, porque ele não fez convertido para si mesmo.
Paulo não ganhava as pessoas para ele mesmo. Eles não convertiam as pessoas para a sua placa denominacional ou para si mesmo. Ele ganhava as pessoas para Cristo. Então Paulo não fazia, grupinhos para si. Ele não liderava a igreja fazendo grupinhos em seu nome. As pessoas se convertiam não a uma religião, não a uma denominação de Paulo, mas se convertiam a Cristo. Não são poucos, irmãos, que eles não sabem defender Cristo, eles só defendem a sua placa denominacional. Eles não pregam o evangelho, eles pregam a placa denominacional. Um dia desses eu estava ouvindo um pastor, dando uma doutrina, ele dizendo assim: aqui na minha igreja, essas irmãs que usam brinquinhos, aqui não, eu disciplino tudo, na minha igreja não. E ainda bem que ele está falando certo, na igreja dele, porque a igreja é dele, Aí ele autoriza quem vem e quem não vem. Mas ele está pregando a doutrina dele, não é a doutrina de Cristo. Não é a palavra de Deus, não é o evangelho do Senhor. Infelizmente a gente vê pessoas defendendo mais a sua religião, defendendo mais o seu pastor, do que defendendo a sua fé na pessoa bendita de Jesus. Já viu que tem pessoas que defendem muito a placa denominacional? Não estou dizendo aqui que você não deve defender sua igreja, defender seu pastor, seus líderes, mas quando você passa a defender mais isso do que a própria essência do evangelho, ou o próprio evangelho, você está então errando, E Paulo não fazia convertidos para si mesmo, não fazia convertido para a sua placa denominacional. E, em último lugar, Paulo também expressa gratidão por não ter feito nada para motivar a facção na igreja. Você não vê em nenhum momento Paulo liderando a facção. Nem mesmo o grupo que dizia ser de Paulo vai receber elogio de Paulo. Paulo repreende todo mundo, porque Paulo não motiva a facção na igreja. Que nós possamos, irmãos, ser construtores de pontes na igreja e não divisores. Nós não podemos estar aqui na igreja, irmãos, fazendo divisão. Nós não podemos estar aqui na igreja motivando a contenda. Aí eu chego para Chile, tu não sabe de uma coisa. O que foi? Olha, e a irmã Severo não falou do teu nome? Aí você fala, e Shirley escuta, fica brava com a irmã. Aí você vai para a irmã e diz para a irmã que foi Shirley que falou Aí fez uma contenda dentro da igreja. Fez uma briga dentro da igreja. Irmãos, Paulo não incentivou discórdia, divisão, nem contenda, nem briga entre os irmãos. Pelo contrário, porque Paulo não era separatista. Paulo não fez separação na igreja, divisão na igreja, mas Paulo, ele era aquele que construía pontes ao invés de abrir abismo entre os irmãos. Paulo, ele não fazia tudo sozinho. Quando Paulo diz assim: eu não batizei muito entre vocês, sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu preguei, batizei alguns, mas quem batizou os demais foi os outros. Paulo está dizendo: eu não assumi a responsabilidade por vocês sozinho. Eu sou de Paulo. Paulo dizendo: ei, calma, eu pastoreei, fundei a igreja, passei 1 ano e 6 meses e fui embora. Deixei outro pastor aí cuidando de você. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não tenho, a igreja não é minha, eu não sou possuidor da igreja, e nem eu sou um líder centralizador, onde tudo é feito por mim. Porque tem líder que quer fazer tudo sozinho, não é? Não é assim? Vamos pegar a ilustração de um culto. Ele quer cantar os hinos da harpa, ele quer dirigir o culto, ele mesmo lê o salmo, ele mesmo dá as saudações, ele mesmo canta um hino na metade do culto, e ele mesmo faz a pregação. Tudo é ele sozinho, ele não divide nada com ninguém. Porque ele é um líder centralizador, tudo depende dele. Ninguém resolve nada, só ele resolve. E isso é prejudicial para a igreja, irmãos. Tem dirigente que resolve tudo sozinho, ele não sabe dividir tarefa. O corpo de Cristo deve, então, cada um assumir as suas responsabilidades, sua tarefa. Amém? Meus irmãos, uma certa vez, uma história fictícia, diz que houve uma reunião das ferramentas dentro de uma serralharia. Aí houve aquela reunião das ferramentas, e a discussão era para saber quem era o maior.
quem é o maior entre as ferramentas? Aí o martelo disse, eu serei o líder aqui das ferramentas. Eu vou liderar todo mundo aqui. Aí, de repente, quando o martelo estava fazendo seu discurso, o parafuso tomou a palavra e disse assim, não, o martelo jamais pode ser o líder aqui. Ele só sabe bater, sai batendo em todo mundo, não. A gente não quer um líder batedor, não. O martelo não pode ser nosso líder. Quem vai ser o líder de vocês sou eu, porque eu sou o parafuso. Aí, irmãos, a lixa tomou a palavra e disse assim, não, o senhor parafuso não pode liderar. O senhor enrola demais, fica rodeando o tempo todo arrodeando, enrola demais para dizer alguma coisa. Então tiraram o parafuso e a lixa disse, eu vou ser o líder entre vocês. Aí daqui a pouco a trena disse, não, você só sabe lixar os outros, fica polindo os outros. Não, você não vai ser o líder aqui. Não vai ser o líder aqui. De maneira nenhuma. Aí eles gritaram e disseram, e você, trena, também vai ser líder entre nós? Também não, porque você só sabe medir os outros, fica o tempo todo medindo as pessoas, fica o tempo todo dizendo o que ela deve fazer, até onde deve ir, fica medindo. Não, você não será nosso líder. Aí daqui a pouco entrou o serralheiro, né, dentro da oficina, ele entrou na oficina, pegou todas as ferramentas, começou a trabalhar, fez um lindo móvel, né, todo bonito, lindo, guardou as ferramentas e foi embora. Aí daqui a pouco uma das ferramentas tomou a palavra, o serrote tomou a palavra e disse assim, tá vendo aí, gente, vocês estão tudo aí brigando pela posição, mas quando o serralheiro chegou, né, o marceneiro, né, quando o marceneiro chegou, ele então usou todos vocês e fez um lindo móvel. Ele não poderia trabalhar usando um só, ele usou todo mundo para fazer aquele lindo móvel. E ali ficou aquela lição para todas as ferramentas, que se um for fazer sozinho, não vai dar certo. Mas se cada um fizer a sua parte, nós vamos fazer lindos móveis para a glória de Deus. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ser um bom construtor na obra de Deus. Se cada um, quem canta, canta, quem zela, zela, quem arruma, arruma, quem administra, administra, quem prega, quem louva, não é? Quem ajuda, quem tem o dom da misericórdia, cada um vai fazendo sua parte. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante. E o reino de Deus progride e cresce para a glória do seu nome. Amém? Ficamos de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir citando 1 Coríntios 3, verso 21 ao 23. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Não devemos jamais nos gloriar nos homens. E ele diz assim, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo que ninguém é de ninguém na igreja, todo mundo pertence a um dono só, a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que toda divisão, irmão, seja dissipada de nosso meio e que possamos amar uns aos outros e ver o quanto nós podemos ser útil para ajudar o nosso irmão. Amém? Feche os seus olhos. Bendito Deus, Pai eterno, graças nós te damos por esta oportunidade, Senhor. Permanece com as tuas mãos estendidas sobre a vida da tua igreja. Nos ajuda, ó Pai, a vivermos unidos, te servindo e te adorando, Senhor. Ó Deus, que toda divisão, todo partidarismo, ó Deus, que saia do nosso meio e que possamos amar uns aos outros, servir uns aos outros. Ó Deus, levar o teu evangelho com amor. Cada membro aqui é importante nesta obra, Senhor. Tem aquele que se devota mais ao evangelismo, o outro mais à pregação, o outro mais ao louvor, o outro, Senhor, a zelar pelo ambiente de culto, o outro, ó Deus, contribuindo, o outro ajudando, o outro usando de misericórdia, cada um fazendo sua parte, e o corpo, o teu corpo vai crescendo, crescendo e crescendo para a glória do
teu nome, Jesus.